o Júnior, que eu chamo de Júnior. Sem problema. E sempre que nós podemos ouvir a bênção nas nossas vidas. Amém. Receba bênção para nós e creio que não será diferente na noite de hoje, porque está representando o nosso Senhor. Né? Amém. E vem trazendo a palavra do nosso Senhor. Então não pode ser diferente. Amém. Deus te abençoe, tá? Tá Deus te bom. abençoe grandemente e a igreja. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor, Pai, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, usa cada um de nós. Sim, Deus. Nós sabemos que não será diferente nesta noite, ó Deus, com a vida do seu servo, em favor também das nossas vidas. Da tua glória, Pai. Fale, ó Deus, os nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor já compartilhou com o seu servo, ó Deus, para falar conosco neste lugar. Sabemos que o Senhor é nosso Senhor, é quem cuida de nós. Nós somos ovelhas do seu aprisco e queremos ouvir a sua doce voz. Amém, Pai. Nesta noite, Deus. Unge os lábios do seu filho, Deus. Por favor, Deus. E aguça, Senhor Deus, os nossos ouvidos para ouvir a voz do teu Espírito. Oramos assim, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e vive e reina eternamente. Amém. 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 Obrigado. Boa noite, gente boa. Queria aproveitar a oportunidade. Eduardo, assim que você voltar, não precisa ser agora não. Se você puder me ajudar fazendo o fundo aqui, tá legal? Aqui tem problema de fazer fundo na pregação? Não, porque cada igreja é um universo, né? Tem gente que tem que perguntar. Hoje eu preguei numa igreja e perguntei se tinha a tradição de ir à porta para cumprimentar. Porque tem igreja que você não vai, né? Então, aí você fica, né? Às vezes a gente pensa que igreja é tudo igual, mas não é não, gente. E eu queria compartilhar com vocês um texto, até porque a proposta, né, dessa noite, assim, é bem a minha cara, mas é um negócio que eu sei que é desconfortável, né? Porque o evangelho é simples, mas ele exige de nós. E é um negócio complicado porque a gente não está muito afim de coisas desse tipo, né? A gente, por exemplo, eu quero um casamento abençoado, mas eu não quero pagar o preço desse casamento abençoado, né? Eu quero ter saúde física, mas eu não quero pagar o preço dessa saúde física. Então, assim, a gente vive num tempo que todo mundo quer colher mesmo sem plantar. E o que mais, né, de certa forma, atrai as pessoas? A promessa de que vai dar tudo certo, mesmo que a gente faça tudo errado. Então, é um negócio meio complicado, né, a gente tocar em alguns assuntos como o que a gente pretende tocar aqui, mas eu me sinto bastante tranquilo, né? Porque o Tiago que me chamou para essa missão. Então qualquer coisa vocês vão e pegam aquele cara ali, tá legal? Então eu estou muito tranquilo, né? Eu lembro de uma vez que eu vim pregar aqui e, se eu não me engano, acho que foi a juventude que tinha me chamado para o tema do congresso. Eu acho que era igreja cheia de gente vazia. Eu falei assim, não, pra mim é tranquilo. O problema é o seguinte, é que assim, é um tema meio ácido, né? Mas já que vocês gostam dessas coisas, eu já não gosto de largar o prego, né? Vocês fazem um negócio desse, então eu tô tranquilo pra caramba. E talvez alguém possa perguntar, mas por que o pastor chamou o Eduardo? É porque enquanto eu estava aqui, né, pensando na mensagem, eu lembrei de duas músicas que ambas são aquilo que a gente chama de música de velho, né? Eu sei que música não envelhece, eu sei que o Eduardo não é velho, calma, né, amigo, eu que estou velho, né? Então, o que acontece é da extinta, né, comunidade da Vila da Penha, né? Tem gente que nunca ouviu falar disso daí, né? E que falava, a tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. E no refrão dizia, eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. E aí eu pensei, caso de repente eu não sei a nomenclatura, mas eu chamo de Lá com sétima aumentada, né? Mas tem gente que diz que não é assim que se fala, mas aí eu não sei. E eu estava pensando, né, na letra dessa música, por quê? Porque as pessoas precisam de salvação. O problema é elas acreditarem que eu e você somos portadores dessa salvação.
As pessoas querem uma vida melhor, o problema é elas acreditarem que nós temos essa vida melhor. Não vou muito longe. Esse período eleitoral que nós passamos, e agora, mesmo depois das eleições, você vai em algumas igrejas e você não pode falar nem de Lula nem de Bolsonaro, porque a igreja está dividida. Dividida mesmo, de irmãos brigarem por causa de um assunto desse. Aí eu fico pensando, alguém que vive na eternidade brigar por uma questão temporal é estranho. Porque eu pelo menos entendo que a parede da inimizade foi derrubada. Então era para flamenguista ser amigo de vascaíno, né? Era para corintiano ser amigo de palmeirense. Era para lulista ser amigo de bolsonarista, sem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque aqui a gente tem uma perspectiva da realidade, mas a gente sabe que agora nós vemos em parte. Estão rindo por causa de quê? Do Bolsonaro ou do Flamengo? Ah, Flamengo? E já vi que o assunto, né? Já vi que o negócio aqui é... Vamos para o texto bíblico, que é o melhor que eu faço, antes de trazer treta na congregação, porque eu vou embora depois dela que fica aí, né? Aí é maldade. Mas assim, eu gostaria, sabe, que você estivesse pensando comigo sobre uma vida acima da média. Eu estou tentando dar um olhar positivo para essa exigência, não é? Por quê? Porque Deus merece que nós vivamos acima da média, e nós precisamos viver acima da média. Nós temos uma mensagem, e nós somos essa mensagem. E eu queria até pedir uma ajuda, por gentileza, vê alguém que pode me ajudar, deixando o livro exposto no melhor lugar possível, tá bom? A última vez que eu vim, a irmã deixou lá perto da porta. Eu não sei se lá perto da porta é o melhor lugar, ou perto da cantina, perto do lanche, onde dá mais gente, né? Então eu prometo que eu hoje, né, ainda mais pelo tempo que eu estou tendo aqui, não é nem justo, né, eu demorar o quanto eu demorei da outra vez, mas é melhor não prometer, né? Então vamos lá, meu irmão, fique de pé, né, e leia o texto bíblico. Projeta por gentileza, minha irmã. O texto bíblico, você sabe, não é aquele grandão lá em cima. O texto bíblico é o que está embaixo, né? Estou explicando porque tem gente que confunde e fala o que não é o texto bíblico. Se você puder, leia o que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Mais uma vez. Pronto, os irmãos podem sentar. E o que geralmente quando se fala de santidade, tem gente que acha que santo é aquele cara que não pisa na bola, né? Ah, irmã santa é aquela irmã que não faz nenhuma besteira. Irmão santo é aquele irmão super consagrado. Não, a palavra santo quer dizer separado. E aí eu gostaria, peço perdão, principalmente às irmãs agora pelo que eu vou falar, mas imagine uma barra de chocolate, né? E aí eu pedi perdão, você participou da ceia. Então pensa numa barra de chocolate, né? Você pegou, quebrou um pedaço daquela barra e deu para mim. O pedaço que você me deu passou a ser de quem? Meu. Antes de você quebrar, ele era de quem? Deu para entender? Então, a palavra santo, como significa algo separado, é que a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós agora somos propriedade exclusiva dele. E aí, só que qual é a questão aqui do sejam santos porque eu sou santo? Eu e você, pelo decreto de Cristo Jesus, já somos santos. Ele pagou a nossa dívida, nós já pertencemos a Deus. Só que aqui quando fala sejam santos, está dizendo para quê? Nós caminhemos em santidade. Ou seja, vou pegar uma coisa simples. Gisélia, minha esposa, é uma mulher. Eu provo isso, mas não precisa provar para mim não. E aí o que acontece? Minha esposa, ela é uma mulher, mas a partir do momento que ela se casa comigo, ela se torna minha mulher. É como, por exemplo, o rapaz solteiro, ele brinca com todas as meninas, anda de mão dada pelo pátio da igreja. Aqui não, mas nas igrejas por aí isso acontece. E aí nesse caso, quando ele arruma uma namorada, ele já não pode mais fazer essa graça. E se ele fizer, ele vai tomar um aperto da menina. Ah, mas ela só tem 12 anos, não interessa. Está entendendo?
Pode ter 12, pode ter 60. Mulher de 60 também estraga casamento. Então, o que acontece? Tá ouvindo? É verdade. Então, ainda tem umas tiazinhas aí que deixa quieto. Então, diante dessa situação, o cara, quando ele estava sozinho, era uma coisa, mas agora ele tem namorada. Então ele tem que se comportar como alguém que tem namorada. Quando se casa, é mais sério ainda. Porque namorado pressupõe-se o quê? Pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Casamento para nós como cristãos é até que a morte os separe. Pelo amor de Deus, não planeje um assassinato se o seu casamento não está bom, por favor. Então, diante dessa situação, a gente sabe que é uma coisa bastante séria e a gente tem que fazer todo o possível para quê? Honrar aquele compromisso. Porque tem aquele camarada que está casado, mas age como se estivesse solteiro. Tem aquele cara que tem filhos, mas age como se não tivesse filhos. E aí, qual é a situação? Às vezes a pessoa, ela, por exemplo, tem filhos, mas quer andar com tênis novo. Se o leite do filho vai acabar, não estou nem aí. Ele quer andar arrumadinho, tem que botar um som bom no carro. Você tem filho. Então vocês dão para perceber que às vezes a gente não trata com uma dignidade o nosso papel. Então eu peguei o caso do rapaz solteiro, peguei o caso do irmão casado, peguei o caso do pai. Porque eu não vou dar exemplo de mulher, porque eu já falei da barra de chocolate, eu acho que tá bom demais, né? E aí nessa situação, a proposta aqui de viver acima da média é a seguinte: olha, você não pode ficar na média dos demais, porque os demais agem como? Todo mundo faz. Pastor, você vê que essa conversa de se guardar até o casamento, a molecada está transante por aí. As meninas estão na pista para negócio. De noite elas pedem Shekinah, mas acabou o culto, lá no beco, lá no pico do morro do morcego seco. Só Deus e o diabo sabem o que acontece. Então eu vou ficar cheio de cuidado, está todo mundo tocando terror? Eu e cada uma. Eu lembro de uma vez, eu estava noivo, e aquele caso, né? Hoje já estou com 45 anos, né? Indo para 50, estou ficando velho e acabado, né? E aí, minha esposa já está com 41 anos, já tem aranha na perna, fio branco no cabelo, pontos para ela não, né? Graças a Deus ela não assiste minhas mensagens, só quando é ao vivo no YouTube. Como não está ao vivo no YouTube, então estou tranquilo, ela não tem Facebook. Então, eu estou ficando estragado, minha esposa já está meio baleada, né? A gente está meio castigado. Mas quando eu tinha 20 anos, a testosterona estava lá no alto. E o colágeno dela estava 100%. Aí eu pergunto, quanta gente de 20 anos fala sobre colágeno e testosterona? Não fala, porque nem precisa saber o que é. Está 100%. Quem sabe o nome é quem, eu preciso desse negócio. E aí, diante de uma situação dessa, né? Às vezes o namoro ficava meio complicado e a gente fazia um jejum. Como é que era o nosso jejum? Era jejum de namoro. Eu nem sei se é bíblico um negócio desse, mas a gente fazia. E como é que era o jejum de namoro? Eu ia à casa dela todos os dias, a gente lia a Bíblia e orava e eu ia embora. Por quê? Para dar uma segurada na situação. E aí eu lembro que eu fui pedir um conselho para um irmão, né, da nossa juventude. Mas eu também pedi, né? A gente sabe para quem pede conselho, né? O pastor estava na igreja, mas eu pedi o conselho para o irmão da juventude. Aí ele para mim: você já não está noivo? Você já não vai casar? Aí esse não é. Aí eu falei assim: eu estou querendo consertar a minha vida, o cara está pior que eu. Então eu não sei se dá para perceber que assim, diante dessas situações, e olha que isso foi na década de 90. Imagina como é que deve estar o negócio. Se na década de 90 estava desse jeito, né? A diferença é que era um desespero para ninguém ser pego, né? As meninas não sabiam os paranauê que as meninas de hoje sabem, né? Então, vez por outra, né, a Magali engolia a melancia, né, e tinha que casar de bege, e o pastor não fazia o casamento, né? Hoje é diferente, mas a coisa era mais complicada. E os pais falavam: quem pariu Mateus que embale. Hoje a vovó fica toda feliz com o neto, esse negócio todinho, mas não era assim na minha juventude. Na minha juventude, minha sogra mesmo falava para minha esposa: se tu ficar grávida, tu sai de casa. Eu falei: eita, mano, e se sair vai ter que ir para mim. Eu lascou, não fica grávida não, pelo amor de Deus. Então, o negócio era sério, a coisa era braba, né?
Não diz que você lembra, porque senão você vai concordar que tem mais de 40 anos igual a mim. Fica na sua, né? Hoje o mundo é do jovem, do belo e do magro, né? Se você não é jovem, não é belo, não é magro, você está lascado, tem que botar filtro no Instagram. E aí, diante de uma situação dessa, né? Por que viver acima da média? Porque todo mundo faz, mas você é todo mundo. E uma hora a fatura da sua decisão chega. Está disposto a pagar? Tem coisa que eu quero fazer hoje, mas quando eu penso no amanhã, eu falo assim: não vou pegar esse caminho. Então eu não sei se dá para você perceber que viver acima da média agrada a Deus, viver abaixo da média desagrada a Deus. Mas Deus não deixa de ser Deus, nem vai virar mais Deus por causa do que a gente vai fazer. Nós é que vamos estragar a nossa vida ou vamos abençoar a nossa vida, dependendo da decisão que a gente tomar. Então eu não sei se dá para perceber que assim, as exigências do Evangelho, as demandas da palavra da cruz, não é para estragar a nossa alegria, não, é para que a gente não seja como os cachorros ali da esquina, é para que a gente não venha se destruir, é para que sejamos mais inteligentes com a nossa própria vida, para que não sejamos levados pelos nossos instintos. Imagina, se todas as pessoas que você quiser dar um soco na cara, você vai dar. Vai que o cara é um faixa preta, e aí? Então a gente tem que saber se controlar. Eu lembro que uma vez a irmã ficou chateada, que eu falei assim: irmã, não bota a culpa na TPM. O pastor não é mulher. Eu falei: tá bom, você é com TPM, você vai pagar a sugestão para o gerente da boca de fumo? Então, se você pode cuidar da língua para falar com o gerente da boca de fumo, você pode cuidar da língua para falar com outra pessoa. O dia que você botar a mão nas cadeiras e mandar para cima do gerente da boca de fumo, aí beleza, aí você paga a sugestão para o seu marido. Agora, se você consegue segurar a língua numa situação, sinal que você consegue segurar a língua. Não convenci não, acho que ela ficou mais chateada depois do que eu falei. Então, e aí nesse caso, tipo o que a Kéfera falou do tal do mansplaining, né? O homem não pode falar sobre a mulher. E aí diante disso, só a mulher que pode falar sobre o homem. Mas aí tudo bem, mas deixa quieto, porque a maioria aqui é mulher, né? Aqui também. Então deixa pra lá. Aí em relação a isso, e eu tenho que vender meus livros. Em relação a esse caso, eu não sei se dá para perceber a importância de viver acima da média. E eu pelo menos dividi esse assunto, como bom batista, em 3 pontos. E aí, se você pegar o raciocínio do apóstolo Pedro, ele está falando o seguinte: olha, aconteceu algo em vocês, aconteceu algo na vida de vocês. Depois, se você puder, dá até uma olhada com tranquilidade aí no primeiro capítulo. Algo aconteceu em vocês, e vocês precisam viver em correspondência a essa salvação, a essa transformação, a este relacionamento com Jesus. É como eu falei, né? É como, por exemplo, claro que assim, eu brinco com uma irmã, eu elogio outra, uma coisa do tipo, mas assim, sempre lembrando, eu sou um homem casado, então eu tenho que ter cuidado. Por quê, meu Deus do céu? Porque eu não sou um cara solteiro. Entende? Mas eu não estou casado, mas eu tenho uma namorada. Deixa eu explicar. Hoje, quando alguém fala que está solteiro, é porque está sem namorada. Na minha cabeça, solteiro é estado civil. Tem que fazer uma exegese do meu tempo para o tempo de hoje, né? Tem que explicar. Bem, quando a terra ainda era jovem, solteiro era o cara que estava sem aliança na mão esquerda, né? Então ele podia estar namorado, podia estar noivo, mas ele era solteiro. Casado era quando ele começava a tirar dinheiro do bolso para ir para a fila do mercado. Tinha o mercado rainha, tinha o safra disco, tá entendendo? Tinha a casa da manha, tinha a casa das sendas. Quando ele podia entrar naquele lugar ali e botar dinheiro em casa, e botar compra, aí ele podia dizer que não era mais solteiro, né? Hoje os camaradas mandam nas meninas, elas obedecem mais namorado do que pai e mãe. Gente, olha, pena que a Dilma assinou a lei da palmada, mas acho que a garota que obedece o namorado, não obedece o pai e a mãe, merece uma coça. Ih, meu Deus, estou difundindo ódio na internet, né? Pode mais não, né? Porque eu sou de um tempo que a vara da infância ficava no pé de goiaba. E aí nesse caso, mas hoje não pode mais, E aí, claro que você não precisa entregar a sua idade, mas eu sou do tempo de uma tal de sandália carina. Quem fez aquilo foi o Satanás.
A sandália durava, acho que não sei se era da Grandene, né? Ela era dura, tipo de plástico, ela durava, né? E quando a mãe dava aquela chinelada assim, ela cravava assim na perna, né? E pior era quando essa sandália, desculpa o desabafo, eu sei que púlpito não é para isso, mas como não é púlpito, é um latão, então eu posso desabafar. Então, diante de uma situação dessa, todo culto de jovem tem latão, né? É maneiro esse negócio. Aí, em relação a esse caso, né? Por exemplo, quando arrebentava a sandália, eu falava assim: ai, acabou. Não. Existia o grampo, e aí a mamãe esquentava o grampo, enfiava lá e pronto, a sandália ficava pronta, pior do que antes, né? E diante dessa situação, né, observa bem onde eu quero chegar. A coisa, ela era mais complicada, a coisa era mais difícil, só que eu estou aqui com 45 anos. Hoje os filhos falam com os pais como se estivessem conversando com os colegas, mas eles não chegam aos 20. E os que chegam aos 20 chegam tudo estragado. Os que passam dos 25, às vezes vai para o casamento e vai querer tratar marido e mulher igual trata pai e mãe. E marido e mulher não é pai e mãe. Tem coisa que a mãe atura que o marido e a esposa não vai aturar. Tem coisa que o pai e a mãe atura, né, que assim, na primeira que o indivíduo falar, a menina já roda a baiana, bota as mãos nas cadeiras e vai, né? A mamãe vai, prepara a sopinha quente, cafezinho, não sei o que lá. A mulher não sabe fazer um miojo. É desse jeito, né? Claro que não é o que acontece aqui, porque as mulheres de São João de Meriti são tudo moça prendada, bela, recatada e do lar, né? Mas agora por aí, né, por esses lugares aí do Rio de Janeiro, sabe como é que é? Então, ser santo, porque Deus é santo, não tem a ver necessariamente pelo fato de você já ser casado, mas de viver como casado. Então, quando, por exemplo, entenderam quando eu falo solteiro, o que eu estou falando, né? Quando eu sou solteiro, não está sobre mim a exigência de quando eu estou casado. Quando eu tenho filhos, não está sobre mim a exigência de quando eu sou casado sem filhos. Quando eu sou menor de idade, não se exige de mim o que se exige quando eu sou maior de idade. Então eu não sei se deu para perceber. É como, por exemplo, conheci a pastora Eveli quando ela era seminarista, e ela podia falar um monte de coisa, porque estava tranquilo. Tinha um pastor Fábio Nunes para assim resolver: não, a minha seminarista falou um negócio, não sei o que lá. Agora não é mais assim, o que ela fala vira notícia. É diferente. Então hoje ela precisa ter um cuidado que ela não precisava ter quando ela era seminarista. E quando ela se tornou seminarista, ela precisava ter um cuidado que ela não precisava ter quando ela era um simples membro. Já viu como é que o pessoal trata seminarista? Não, mas ele é seminarista da igreja. Entendeu? Tem uma laje para bater. Eu não vou porque eu sou um simples membro, mas ele é seminarista da igreja. Não é mesmo? E ainda, se a igreja pagar o seminário, então, quem está lascado mesmo. E a igreja paga o seminário dele. Miserável, então é dinheiro, né? Se a igreja te der dinheiro, tu faz. Só tem duas palavras para você: parabéns. E aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber, vira o vídeo, né? Tudo no YouTube. Você não tem idade para isso não, é só depois dos 13. E aí, nesse caso, né, a proposta de viver acima da média, Gisele pediu para se desculpar por causa da friagem, tá? Gisele é minha esposa, tá, gente? Para quem não sabe, por isso que eu falo muito de Gisele aqui. E é porque o espírito dela está nesse lugar, entendeu? Então, aí, por exemplo, se ela estivesse aqui, ela ia falar assim: Robelan, você não foi no primeiro ponto, já se passaram 23 minutos. Entendeu? Ela é meu Espírito Santo particular. Na volta para casa, o Espírito Santo vem falando, entendeu? É mais ou menos assim. E aí, hoje eu fui pregar sem ela, numa outra igreja. Não vou falar o tempo não, para você não pensar alguma coisa. Eu falei que 8 horas, né, a gente estava tranquilo. E aí, o sejam santos porque eu sou santo, eu imagino que está claro. E a proposta é dizer para você: viva acima da média. Como eu disse, Deus merece e você precisa. Porque uma hora a fatura da vida chega. É como aquele caso, por exemplo, o nome, Jefferson, desse menino aqui da ponta, Alan, por exemplo. Alan, você já ouviu falar sobre a lei da gravidade? Não. Por exemplo, o Alan
falou que nunca ouviu falar sobre a lei da gravidade. Se o Alan subir ali naquela galeria e se jogar, ele vai flutuar porque ele não conhece a lei da gravidade, ou ele vai cair? Certo? Ou seja, o fato de ele não conhecer a lei da gravidade não anula a existência da lei da gravidade. Então, aí quando a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra, você pode não conhecer esse texto, mas é uma lei espiritual. E aí, trazendo para uma mentalidade mais secularizada, raciocina comigo. Seu pai viveu mais tempo que você nesse mundo. Seu pai pode não saber o que é Snapchat. Se você falar sobre Telegram para ele, ele vai pensar que é o telegrama que ele recebia quando conseguia uma vaga de trabalho. Tá entendendo? Na cabeça dele, Telegram, eu sei o que é, meu filho. Eu sou descolado, entendeu? Seu pai é do tempo que a gíria da moda era supimpa e morou. E aí, diante de uma situação, tem gente aí com saudade, olha aí, não se entrega não. Então, diante de uma situação dessa, tudo bem que você não conheceu a TV de válvula, que seu pai conheceu, mas agora, em relação à vida 2, eu acho que seu pai tem alguma coisa para te dizer. Em relação à vida 2, eu acho que sua mãe tem alguma coisa para te dizer. Em relação a relacionamentos, eu acho que ele tem alguma coisa para te dizer. Ele pode não conhecer de técnica, porque se fosse assim, nós não leríamos a Bíblia. Eles não conheciam o computador, mas a gente pega o que? As experiências de vida deles, e a gente aprende a não cometer os mesmos erros. Ou a gente usa para atacar os outros e não coloca em prática na nossa vida e se lasca todo. Mas percebe? A gente olha a história do passado e a gente pensa, vou pegar esse caminho, não vou pegar esse caminho. A gente não fica assim, mas eles não tinham computador, eles não tinham notebook, eles não sabiam o que era o Justin Bieber, né? Eles não sabiam nada dessas coisas. Tá bom, eles podiam não saber isso, mas alguma coisa a gente pode aprender com a experiência de vida deles. E aí, como, né? O jovem não tem medo de nada e o adolescente sabe de tudo, então não dá ouvido e quebra a cara. E aí às vezes a menina decide confiar naquele cara que ela conheceu há 2 meses e deixa de confiar no pai e na mãe que cuidaram dela durante esses 17 anos. Aí o cara, por exemplo, ele deixa de ouvir a orientação do seu pastor para dar um balão na família, para enrolar os irmãos da igreja, por causa de uma namoradinha que ele conheceu na escola há 2 semanas. Qual é a tendência disso? Quebrar a cara. Quebrar a cara. Porque alguém que cola contigo para enganar alguém já deixou claro o tipo de caráter que tem. Hoje, por exemplo, né, a oferta diminuiu um pouquinho, né? Porque minha esposa já é uma senhora, mas há 20 anos atrás tinha uns urubu que voavam um pouco mais embaixo, né? Hoje ela já tem um filho, não, quem quiser levar vai ter que levar o pacote, então os caras já ficam mais devagar, mas antes era outra situação. E aí nesse caso, eu falava para ela, Gisele, pensa bem, um cara que sabe que você é casada e dá em cima de você, já não deixou claro o tipo de cara que ele é? É simples o negócio. Pelo amor de Deus, se você aqui, querido, né, em algum... me marca, Roberlândio Leão. E aí nesse caso, gente, eu tenho que ser conhecido, eu tenho que vender meus livros, esqueceram? Cada uma. Minha igreja me demitiu em fevereiro, né? Estou na rua. E o que acontece? Meu filho lá em casa não pode faltar nem lente nem internet, né? Se faltar internet é pior. E nesse caso, já sabe, 2 anos, já sabe pular o anúncio. Então, diante de uma situação dessa, né, e fica desesperado. Diante de uma situação dessa, eu tenho que vender meus livros para levar o dinheiro para casa, né? Até porque assim, eu não posso contar com o envelopinho da igreja, porque tem igreja que dá 300, 200, 100, 50, 20, 10, tem aquela que não dá nem um copo d'água. Então, o livro é a minha saída. E como é que eu consigo? Sendo conhecido, né? Falar em livro, eu falei para a Gisele que eu ia levar o lanche que eu recebesse para casa, tá? Eu não sei se hoje tem. Sempre que eu venho, tem. Eu falei, Gisele, pode deixar que eu levo o teu lanche. Então, meus irmãos, dada essa enrolação, esse é o problema de dar tempo para o pregador, né? Aí ele vai e fala um monte de coisa, mas o primeiro
dos 3 pontos, pode ficar tranquilo, gente, eu vou me esforçar. O primeiro dos 3 pontos, clica por gentileza, minha irmã, é o seguinte: você, para viver acima da média, você tem que tomar uma decisão. Uma decisão, a decisão de viver cautelosamente. E aí, qual é o problema básico de boa parte das pessoas? Elas querem viver acima da média, mas elas não querem tomar decisões. Elas não querem tomar decisões. E aí, elas querem o quê? Que a vida melhore e as coisas aconteçam. E o outro clique, minha irmã, por favor. E também, elas precisam tomar uma decisão de viver acima dos maus desejos. E aí eu não sei se dá para perceber que muitas vezes elas querem que os maus desejos vão embora. Elas não pensam o seguinte: opa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que evitar a tentação, eu tenho que fugir da tentação. Tem gente que confunde, a ideia de enfrentar o diabo é a mesma coisa que enfrentar a tentação. Não, eu enfrento o diabo correndo da tentação, mais ou menos assim. E o último ponto, clica por gentileza, é que você tem que decidir viver como alguém que foi separado por Deus e para Deus. E aí talvez você pense assim: já acabou? Só que não. Volta lá para o primeiro ponto, minha irmã, porque esse daí foi para eu dar um panorama do que a gente vai comentar até daqui a pouco. Então, voltando lá, em relação à questão de viver cautelosamente, mas sem desespero. Qual é o problema que a gente tem em algumas situações? Tem gente que é 8 ou é 80. Tem gente que vive naquela coisa assim do tipo: ah, meu Deus do céu, eu estou assistindo um filme, e aí nesse filme tocou a música do Jota Quest, pequei. Tem gente que é assim, se tortura. Qualquer coisa, ela fica assim: ah, eu estou em pecado. Ou então, de repente, fui numa festa de aniversário de 15 anos, e aí começou a tocar a música do latino. Ah, meu Deus, eu estou em pecado. Tem gente que fica tão neurótico, que fica julgando todo mundo, e fica assim, coando mosquito e engolindo camelo. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que é para você escutar a Jota Quest, nem dançar a música do latino, Imagina, hoje é festa lá no meu AP. Menino, para de dançar essas coisas. Não, foi o pregador de ontem que falou. Pelo amor de Deus, morre com a tua roupa. O que eu estou dizendo aqui é o fato de, assim, você está fazendo a sua parte, mas você não tem como mudar o mundo. Não existe um mundo só para você. Então você vai estar perto de gente que vai tomar algumas decisões. Tem gente que vai pecar, tem gente que vai fazer besteira na sua casa, na sua escola, na sua rua, na sua igreja, E não quer dizer que você fez. Então você não pode ficar na neurose, Você não pode ficar naquela coisa assim: ah, meu Deus, e agora? Não sei o que lá, e tal. Mas agora você precisa se resguardar. Ou seja, fulano, você quer pegar esse caminho? O problema é seu, eu não quero. Você quer mentir para os seus pais? Minta, mas... Então, você quer fazer uma besteira? Cola com fulano. Nem me conta o que você está fazendo, porque se a sua mãe me perguntar, eu vou dizer: mas você é minha amiga, minha amigucha. Tá, sou sua amigucha, mas eu não vou mentir. Então me deixa longe da sua mãe, porque se ela perguntar, eu vou contar. Eu não vou mentir, não vou sacrificar minha integridade por causa da sua atitude. Deu para perceber que, assim, o que acontece com a gente é que a gente muitas vezes não toma aquela decisão de assim: olha, eu vou me guardar, eu vou fazer o possível para ser uma pessoa melhor. É como, digamos, eu estou com um colega de faculdade, e ele, por exemplo, está dando em cima de uma menina casada. A vida dele é problema dele. Agora, daí ele me pedir conselho, aí eu vou falar assim: não, você tem que ser feliz. Não, falar: cara, cuidado. Você sabe se o marido dela dá tiro? Tá ok? Entendeu? Você sabe? A posse de arma já está flexibilizada, entendeu? E é o seguinte: mesmo que se proíba a arma de fogo, ninguém proibiu ainda o uso da faca. Já pensou? Tu tá na festa, o cara vai e te rasga de cima e embaixo porque tu pegou a mulher dele? Papo reto, sem curva. Deu para entender? Então é aquele caso. Eu não posso ficar naquela neurose de assim: ah, mas o cara, ele
foi com fulano de tal e a gente ia para o cinema. Ué, o problema é dele se ele levou a menina. Eu é que não vou tomar essa decisão. Está dando para entender? Então eu preciso viver cautelosamente, sem desespero. E se eu tropeçar, Deus vai me dar mais uma chance. Vai me dar mais uma chance. É como eu falei, por exemplo, da minha época de namoro. Era complicado, né? Aí às vezes assim, ficava aquele clima assim, eu falava, show, Satanás. Não, Satanás, fica mais um pouco. Vai embora, Satanás, não, fica mais um pouco. Era um negócio meio complicado, né? Quem tem namoro crente sabe do que eu estou falando, né? Quem não tem consciência pesada não entende isso que eu estou dizendo, mas quem tem sabe que é complicado o negócio, né? Aí o Satanás fala, eu vou embora. Não, peraí, só peraí, Satanás, entendeu? Então é um negócio mais ou menos assim. E nessa situação, né, às vezes você erra. E aí naquele domingo de manhã as crianças cantam, cuidado, mãozinha no que pega. Aí tu cheio de culpa, né, por causa daquele amasso no portão. E aí diante de uma situação dessa, né, você pensa assim, poxa, Deus me jogou fora. Não. Vamos tentar mais uma vez, Roberto. Sujou a roupa de lama, vamos lavar nas vestes do cordeiro. Deu para entender? É aquele caso, eu lembro quando eu estava recém-casado, a Gisela fez um feijão salgado. Gente, eu falo muito da minha esposa, né, gente? Melhor falar da minha do que da tua, né? E aí, nesse caso, estou eu lá, um feijão salgado, meu Deus do céu. E ela perguntou para mim, toda feliz, Marcelo, tá gostoso? Eu cantando na equipe de louvor da igreja, né? Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, né? Aí eu era daquele que ficava lá, né? O nosso general é valente. Que eu falei, meu Deus, eu canto na frente da igreja. Eu menti para minha esposa. Aí eu pensei assim, eu tenho que contar a verdade para ela. Mas se eu contar a verdade vai ser pior. E aí eu fiquei assim, mas eu menti, eu não devia mentir. Eu não devia mentir. Até que um dia eu cheguei para ela e falei assim, Zé, lembra aquele dia? Tava salgado pra caramba, desculpa. Ah, mas por que você mentiu pra mim? Não, eu pensei, se eu soubesse eu tinha falado a verdade. Só que se eu falasse a verdade, ela também ia brigar. Eu sei que ia, entendeu? Mas assim, você entende que eu menti. Cantei na igreja, louvei o Senhor. Estava errado. Alguém vai dizer, ah, mas era mentira. Você não matou ninguém. Diante do Deus Santo, irmão, qualquer pecado ofende a santidade dele. Deu para entender? Você puxar o tapete do irmão para ficar no cargo dele, você não matou ninguém, mas ofendeu a santidade de Deus. Você almoçar o nome do diácono na hora da refeição na sua família, você não matou ninguém, mas ofendeu a santidade de Deus. Você, por exemplo, olhar com desprezo aquele rapaz tatuado que chegou no culto. Não uso tatuagem, até porque eu sou preto, não fica muito legal. Eu não acho bacana tatuagem preta, pode me chamar de racista. E aí nesse caso, né, aí eu, por exemplo, não tenho tatuagem, mas isso não me dá o direito de olhar com desprezo para um cara tatuado e achar que eu sou mais crente do que ele. Eu ofendo a santidade de Deus. Gente, não estou defendendo tatuagem, não sei se deu para entender. Eu só estou sendo contra uma postura arrogante que algumas pessoas têm. E aí eu não sei se deu para perceber. O cara que fez fofoca porque viu o irmão fulano sair do hotel com a irmã fulana, que não é a esposa dele. Não, pastor, eu estava lá para conversar, dizer para ela que assim, a gente não tinha nada a ver. Tá bom. E aí nesse caso, por exemplo, o irmão que fez fofoca do irmão que adulterou, ofendeu a santidade de Deus da mesma forma que o outro. Deus não tem a medida que a gente tem. Então eu não sei se deu para você raciocinar comigo, que assim, Deus vai concluir o que Ele começou em você. Seja um pecado grave, seja um pecado médio, seja um pecado pequeno, na sua medida. Seja um pecado de consequências desastrosas, seja um pecado de consequência média, seja um pecado, né, de quase nenhuma consequência, na medida dos outros. Seja o que for, aquele que deu início à boa obra é fiel para completá-la. Aquela criança pequenininha, ela tenta andar, cai. De vez em quando meu filho fica com um focinho. Ele anda igual um doido, ele mete a cara. Aí fica aquela coisa assim, parece um coelhinho. E aí o que acontece? Vai chegar o dia que ele vai andar igual a mim. Na idade que eu tô, qualquer viradinha já enche o pé e tal. Então assim, a gente tem um pouco mais de cuidado, né? E aí nessa situação, quando ele chegar na idade adulta, ele não vai ter os problemas que ele tem hoje.
Deus sabe que nós estamos caminhando para a estatura de varão perfeito. Isso não é justificativa para você ser descarado, é diferente. Deu para perceber? A questão é que assim, mesmo que queiramos, não temos como atingir a perfeição. Mas isso não significa que a gente tem que se conformar com a imperfeição. Não sei se está clara a situação. Glória a Deus, né? Glória a Deus, você que é jovem, né? E os seus hormônios estão lá em cima. Mas é bom lembrar, hormônio não se converte. Então tem que deixar o hormônio ligado ali. Opa, epa, como é que está isso aqui e tudo tal. Até porque, raciocina comigo, se você não se controla agora que é solteiro, quem te garante que vai se controlar quando for casado? A questão não é a aliança, é o seu caráter. Essa é a questão. Porque algumas coisas podem acontecer no seu casamento e você ficar privado de relações sexuais. Aí aparece aquela menina com aquele cabelo perfumado no trabalho, ou aparece aquele cara gentil. Porque assim, eu costumo dizer para as meninas solteiras, né, que o homem antes de pegar ele é um cavaleiro, depois que pega ele é um cavalo. E aí nesse caso, aí às vezes o marido é grosseiro e o colega do trabalho, o colega da faculdade é super gentil. Aí você vai e descarta a pessoa como se fosse uma coisa. Então o tipo de marido, o tipo de esposa que você vai ser, não começa quando você se casar, começa agora. É mais ou menos por aí. Então decida viver cautelosamente, cuidadosamente. Opa, eu não vou pegar esse caminho, isso aqui é ônibus errado. Essa irmã está brincando demais comigo de um modo que não é para brincar, estou saindo fora. Esse irmão está com muita confiança para um cara casado, estou saindo fora. Quem pega uma caneta Bic no trabalho pega outra coisa, estou saindo fora. Eu não vou participar de algumas coisas aí, eu não vou participar de máfia dentro da minha igreja, estou saindo fora. Eu preciso me proteger da maldade que há no meu próprio coração. Eu preciso, a Bíblia fala o quê? Porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Eu não sei se dá para perceber, nós não somos bons, nosso coração não é bom, a inclinação para o egoísmo é muito grande, e a gente precisa o quê? Se proteger da gente mesmo, porque uma hora a fatura chega. Escreve o que eu estou dizendo. Hoje você enganou seu pai, hoje você enganou sua mãe, vai chegar uma hora que vai vir a conta, vai vir a conta. Hoje você deu um balão na namorada. Claro, não, isso aí não acontece. Desobedecer pai e mãe, você que é jovem pode até fazer. Agora enganar namorado, você não vai fazer isso. Você é crente, né? Pelo amor de Deus, né? Então, namorado crente não vai bagunçar a namorada, né? Claro que não vai, né? E aí, por exemplo, mas por aí, tem uns solteiros por aí que fazem uns negócios desses, entendeu? E às vezes com uma pessoa da mesma igreja, né? Mas igreja por aí, sabe como é? E aí nessa situação, raciocina comigo. Uma hora você vai ficar rotulado. Ninguém vai querer namorar você, porque sabe que você é o irmão beliscador. Deu para entender? Está aqui, depois está ali, depois está lá, depois está lá, depois está lá. De repente você até mude, mas a sua história chega antes de você. Até porque, vamos e venhamos, ninguém quer pegar ônibus errado. Às vezes a menina até gosta de você, mas ela sabe o que você fez no verão passado. Aí fica ruim. Uma hora a fatura da vida chega, irmão. É verdade? É verdade. Quem garante que ele não vai fazer a mesma coisa com ela? Se bobear, os pais mesmo falam: ó, eu conheço fulano, hein? É gatinho, pai, não é cachorro. É gatinho, pai, cachorrão, hein? Tá entendendo? É verdade. Então, decida viver cautelosamente. Antes de ir para o segundo ponto, lê o texto bíblico aí, por favor. Portanto, vamos lá. Percebeu? Você está com a mente preparada, você está alerta, você faz o quê? Coloca toda a esperança na graça, que será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, percebeu a situação? É aquele caso: olha, eu ainda não sou, mas serei. Eu ainda não cheguei, mas vou chegar. E o que eu faço enquanto eu ainda não sou? Eu vou me tornando. Como eu vivo enquanto eu ainda não chego? Vou seguindo. A coisa é mais ou menos aí.
É aquela situação, homem não é muito romântico, quer dizer, antes de beliscar ele é, depois sabe como é, né? Então, o que o cara tem que fazer? Se disciplinar. Com licença, por favor, obrigado, meu amor, dá um beijo. Ah, já tem 20 anos de casado, dá beijo também. Já tem 30, dá beijo também. Eu costumo dizer que eu na rua, eu sei quem é casado e quem é solteiro. Falei até isso hoje pela manhã. Os solteiros na rua estão assim, ó. Os dois e o poste são um, parece a Trindade. Estão os três ali, agarrados. Agora, o casado, o homem vai andando na frente, a mulher atrás. Bora, mulher! Deu para entender? É mais ou menos assim. E aí o que o cara tem que fazer? Tem que se policiar. É, verdade. Eu te amo de vez em quando. Mas ela sabe, fala. Quando queria dar uns amassos não falava, fala agora que já deu os amassos. Tá dando para entender? Então, existem coisas que a gente tem que fazer todo dia. Falei demais de amasso, né? Não, solteirado, nada de amasso, tá bom? Meu ministério é acender o fogo dos casados e apagar o fogo dos solteiros. Para você que é solteiro, cuidado que a cobra vai fumar. Deixa isso pra lá. Então vamos lá, minha gente, o segundo ponto, que é o melhor que a gente faz, clica por favor, né? Decida viver acima dos maus desejos do seu coração. Como eu falei, seu coração não é bom. O seu novo coração é bom, mas há uma inclinação dentro de você contra a vontade de Deus. E aí o que acontece? Você precisa estar acima disso. Vou pegar uma coisa simples. Depois que o neném ficou um pouco maior, ficou mais difícil de eu ter uma disciplina mais rígida para fazer atividade física. Então já tem mais ou menos uns 8 meses que eu não vou à academia. Hoje eu estou ainda colhendo os frutos dos 4 anos que eu fui, né? Mas assim, já estou ficando meio estragado. Outro dia, né, a esposa veio fazer um carinho, ela apertou aqui, eu Eveli, me deu uma tristeza. Quando ela apertou aqui, aí ela achou, entendeu, né? Tipo aquele adipômetro assim, eu me senti tão mal, eu nem falei para ela, me senti mal com aquele negócio. Mas aí o que acontece? Diante, né, de uma situação dessa, o que eu faço? Eu como um pão só de manhã. Gente, aqui nesse estômago cabe os 3, mas eu como um só. Por quê? Porque eu sei que eu já tenho uma reserva de gordura no organismo, e eu sei que eu vou comer carboidrato, não vou fazer atividade física, ou seja, eu vou trazer mais para somar com o que está estocado. Então eu vou mais para a proteína, né? É um ovo cozido aqui, um ovo cozido lá, não pensa besteira, né? E aí nesse caso a gente vai segurando a onda com proteína, menos carboidrato, né? E aí nisso nada de refrigerante, vou segurando a onda. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma inclinação e detalhe, como o meu biotipo não é de ficar fortão, então imagina, eu sou aquele magro que fica tipo um girino, né? Magro, eu não tenho um ombro, estreitinho, magro com barriga. É uma coisa linda de se ver. E aí nesse caso, né, diante de uma situação dessa, né, raciocina comigo, eu preciso criar estratégias para mim mesmo. Eu preciso. E aí o que às vezes a gente não faz? A gente se proteger da gente mesmo. Pelo amor de Deus, eu não posso ter pudim de leite em casa, porque eu vou comer, ainda mais de madrugada. Eu não posso ter bananada, brigadeiro, nada disso. O que tem que ter na minha casa? Maçã, banana, uva. Que quando vier aquela fome da madrugada, eu vou lá e pego uma fruta. E o docinho? Deixa para quando eu for numa festa. Deixa quando eu for na casa de alguém. Eu tenho que tornar, né, aquilo que é vital para mim, fácil. E aquilo que é mortal para mim, difícil. Essa é a situação. É aquele caso, você está percebendo, pô, você é solteiro, mas está namorando, é um compromisso. E aí você imagina, você tem namorada, aí aquela colega de trabalho fica com aquele olhar de, né, aquele olhar de abestada para você. Tu sabe qual é a situação, só o que você precisa fazer? Evitar. Aí vai negócio de querer desabafar, porque eu estou com problema no meu namoro. Tu está pedindo. O Satanás está igual a jiboia assim, você é igual um coelhinho. Satanás está assim, ó. Aí tu pensa assim, vai acontecer nada não, daqui a pouco, uau, tu já foi. Então eu não sei
sei se dá para perceber que assim, você precisa viver acima desses maus desejos. Porque o cara que passa no concurso, ele faz o quê? Ele evita a comodidade, ele evita as tentações e ele foca no resultado. O atleta, a mesma coisa. Por que só o crente que quer ficar dando mole, meu Deus do céu? As pessoas, por uma recompensa terrena, elas se esforçam, se dedicam, treinam. E quando se trata da nossa vida espiritual, do nosso testemunho, de seguir Jesus, de mostrar Jesus para os outros e mexer com a eternidade das pessoas, meu Deus do céu. Então eu não sei se deu para você perceber que você é filho de Deus, então agradá-lo é a sua meta. Se tem um negócio que para mim é muito legal, é quando meu pai fala para mim: Roberlan, eu tenho orgulho de você. Meu pai não me sustenta, meu pai não me dá coça, eu não tenho uma dependência financeira do meu pai, e eu não tenho a preocupação de que meu pai vai me bater, não. Mas é um nível de seguinte: olha, peraí, a pessoa mais importante para mim chega e fala assim: olha, eu me sinto orgulhoso de ter um filho como você. Trazendo para o nosso relacionamento com Deus, Deus olha esse mundo em trevas. O desejo do meu coração é que quando Ele olhar para cá, para São João de Meriti, Ele veja você e se alegre. O meu desejo é que você se torne um prazer para Deus, que Ele olhe para a sua vida e veja o seguinte: o meu sangue derramado na vida do fulano está trazendo resultado, está transformando vidas, está mudando histórias. Eu gostaria que isso acontecesse com você, como eu quero para a minha vida, e eu sei que isso não vem de graça. A salvação, sim, ela é pela graça, mas agora o discipulado não é de graça. Você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que tomar a decisão, você tem que se negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz, você tem que estar numa caminhada diária, você precisa ter um trabalho de disciplina. Porque senão o que vai acontecer? Você até pode ir para o céu, mas vai mais cedo. Você pode ir para o céu, mas não vai dar bom testemunho. Você vai para o céu, mas vai ter gente que vai rejeitar a vida eterna porque não acredita pelo seu testemunho. Deu para entender? Então é importante que você pense nisso. Vamos ler todos juntos o versículo bíblico? Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. É aquele caso: antes você podia fazer aquele monte de coisa, porque você não sabia que estava entristecendo a Deus, você não sabia que Satanás estava usando aquilo para destruir sua vida, você não sabia, mas agora você sabe. Então você precisa se policiar. Você sabe que você está só dando um acesso ali na internet, sua mãe não está vendo, seu pai não está vendo, mas você percebe que você está começando a olhar sua namorada como objeto. Você está começando a comparar o corpo da sua namorada com o corpo daquela mulher que você está vendo naquele vídeo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não percebe, mas você está mudando. Você está deixando de ser aquele cara que você era. Você está deixando de estudar para ficar vendo aqueles vídeos direto lá. Eu não sei se você percebeu, Deus vai continuar te amando, mas a sua vida está mudando. Você está começando a andar para trás, mas não percebe. E eu não estou aqui falando de moralismo, eu só estou falando que é o seguinte, sabe, se você pudesse acessar a pornografia, a bebida, a droga, e você continuasse sendo um cara bom, beleza. O problema é que não é bem assim. E aí qual é a parte complicada? As pessoas não são coisas. Eu lembro de uma música do Marcelo D2 em que ele falava: se eu fumo, ninguém tem nada com isso. Não é bem assim não. Se você ficar com enfisema pulmonar, seus filhos vão ter que cuidar de você. Se você virar um cracudo zumbi, sua mãe vai ter que cuidar de você. Se você, por exemplo, fizer a estripulia, arrebentar com o carro e ficar vegetando, sua família vai ter que cuidar de você. A vida é minha, é sua até você arrumar um problema. Quando você arrumar um problema, virou problema do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, do seu tio e de um monte de gente. Nós não somos uma ilha. Então você entende a importância de você cuidar do seu coração? Se tem alguma coisa para você cuidar, cuida primeiro do seu coração. É isso que as pessoas não
conseguem entender. Elas pensam que as regras da igreja são apenas uma lista do que pode e não pode fazer. Elas não param para pensar o seguinte: fulano estragou a vida porque desobedeceu, Beltrano morreu mais cedo porque desobedeceu, fulano quebrou a cara porque desobedeceu. Imagina que de repente você ficar velho e o seu filho não querer cuidar de você. Por quê? Porque quando você era mais novo, você saía com todo mundo, pegava todo mundo, catava geral e não sustentou filho nenhum. Aí agora você está velho, vem o dia dos pais e seu filho não quer saber de você, porque para ele, pai é o cara que assumiu ele quando você estava por aí catando a mulherada na rua. Eu sei que vocês são novos, mas eu gostaria que vocês pudessem viver como quem está olhando para trás. É isso que vocês querem para o futuro de vocês? Não é isso que eu quero para mim. Vocês querem ser aquele camarada que vive dormindo na sarjeta porque está alcoolizado, cheirando a cachaça, que quando sua, o suor vem com cheiro de cigarro, com cheiro de cachaça? É isso que você quer para o futuro de vocês? Deu para perceber? Se a gente pensar só agora, a gente faz um monte de besteira. Mas se a gente pensar numa história, peraí, essa menina eu não vou namorar, é atraso. Com esse cara eu não vou andar, é atraso. Opa, tô fora, isso aí eu não quero para mim não. Irmão fulano é atraso, ele não quer nada com Deus, está andando para trás, eu não quero andar para trás. A escolha é sua. E o último ponto, você pode ler o tópico que está ali em cima? Decida viver como alguém separado por Deus. Pode continuar lendo? Mas assim como seus santos, vocês também, em tudo quiserem. Filho de Deus não vive como filho do diabo. Filho de Deus não vive como filho do diabo. Você pode repetir essa frase comigo? Filho de Deus não vive como filho do diabo. Toda vez que vier uma tentação, lembre-se: eu sou de Deus. Quem é de Deus aqui? Então toda vez que vier uma oferta, lembre-se: eu sou de Deus. A pastora falou aqui agora há pouco, fazer a vontade de Deus muitas vezes vai nos desagradar. Quer ver uma coisa interessante? Se tem um negócio que eu queria que Deus liberasse, sentir raiva dos outros, está aqui dentro, ninguém sabe. Ou coisa gostosa, o cara te fez mal, aí tu começa a ficar com ódio dele assim, entendeu? Ai, miserável, mas não pode. Eu queria isso. Estou pedindo muito, não, ninguém sabe. Aí tu vai, chega e fica assim: ô amado, mas rapaz, tá doido pro cara morrer, entendeu? Aí quando a pessoa fala assim: perdi o emprego, que pena, mas por dentro, deu para entender? Eu queria só isso, ninguém saberia. Mas ele não quer, e a Bíblia diz que quem odeia seu irmão é assassino. Aí pergunto para você: quantos assassinos não tem no meio do povo de Deus? Gente que está cantando um hino, dizendo: Senhor, eu te amo, mas tramando contra seus irmãos. Está dando para entender? Gostei da ênfase. Entende como é que é o negócio? O pessoal está lá na igreja dizendo santo, 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 mas está ali, ó, cheio de ódio contra os seus irmãos, desejando o mal, querendo o mal, se alegrando com o mal. Viu o filho de fulano de tal? Olha lá o que aconteceu com ele. Em vez de chorar pela dor da irmã, não, comemora. Mas tá vendo? Mas também, lembra como é que ela fazia? Esse grande, não? Em vez de fazer assim: podia ser meu filho. E se fosse meu filho, eu estaria sofrendo. Eu vou orar por ela. Entende? Então não sei se deu para você perceber que filho de Deus não vive como filho do diabo. Caim odiou seu irmão porque ele era do maligno. Quem é de Deus ama. Então eu peguei só esse exemplo. Viu? Eu não falei de cachaça, não falei de ver novela, não falei de nada disso. Só queria isso, ficar livre para ficar com ódio dos outros, ficar com raiva. Só isso que eu queria. Aí talvez você pense assim: mas que bobeira, não é só ficar com raiva, não. Quando você fica odiando, você fica se envenenando. Pode parecer que quando você perdoa, você está fazendo bem para os outros. Não, você está fazendo para você mesmo. Porque observa bem, suponhamos, né, que de repente o Eduardo tenha me feito um mal, e aí ele me fez o mal, e aquilo me machucou. Aí
Semana que vem eu alimento aquilo que ele fez, ou seja, eu estou ressentindo uma dor. Aí daqui a um ano eu estou lá remoendo o que ele fez, eu continuo ressentindo uma dor. Quando eu perdoo, eu cancelo. E aí quando de repente o Jefferson falar assim, mas você lembra o que o Eduardo fez? Ficou para trás, vida que segue, toca o barco, a catraca gira, a fila anda, já deu, estou em outra. Está dando para entender? Quando você perdoa, você é livre. Não sei se é Augusto Cury que diz isso. A melhor vingança contra o seu inimigo é perdoá-lo, porque ele não continua te ferindo mais, ele só te feriu lá uma vez só. Então percebe que quando a gente obedece, quando a gente segue o Evangelho, a gente não está se sacrificando por Deus, a gente está melhorando como gente, a gente está se tornando verdadeiramente humano, a gente está dizendo não para os nossos instintos, para viver melhor não apenas com os outros, mas melhor consigo mesmo, por amor a Deus, né? E aí que eu e você possamos pensar nisso, para a glória do Senhor. E eu hoje não posso exigir, gente. O pastor Eveni me deu tempo pra caramba, e eu peço que vocês coloquem de pé, dê o último clique. E aí, Eduardo já sabe qual é o lá, né? Eu não sei o nome direito, mas é aquele lá mesmo. E eu gostaria, sabe, que você tivesse pensando comigo sobre a importância de viver acima da média, né? E que, em nome de Jesus, eu e você possamos, sabe, tomar essa decisão, porque Deus merece e você precisa. Amém? Tua palavra mais alto.
e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente venha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. E aí a gente vai orar. E enquanto você meditou na letra dessa música, eu queria saber o seguinte: nesse momento, qual é a luta, qual é a batalha que está te atrapalhando de ser o crente que você sabe que precisa ser? E eu gostaria que nesse momento agora você pudesse estar trazendo à mente o que está te atrapalhando. Feche os seus olhos e conversa com Deus. Que você esteja conversando com o Senhor. Senhor, isso aqui, eu quero vencer isso aqui. Às vezes dentro da igreja tem gente que está lutando contra vício com bebida, vício com droga, vício com pornografia, às vezes vício com internet. Não sai da internet, não faz mais nada, não estuda, não trabalha. Às vezes no trabalho está vacilando por causa do vício na internet, não está estudando, não está lendo mais a Bíblia, não está mais orando. Eu não sei qual é a batalha, eu não sei qual é a dificuldade. Você sabe que você deveria ou parar de acessar aquele site pornográfico, ou em relação à questão do seu namoro, você sabe que o seu namoro não está agradando a Deus, o seu noivado, você de repente está noivo por acomodação, você não sente mais o que você sente pela sua noiva ou pelo seu noivo, e de repente está se empurrando para um casamento que não está legal, em vez de ter um papo aberto, conversar com a sua pastora, conversar com o seu noivo ou a sua noiva. Eu não sei, você sabe que está no erro, você sabe que está errado, ou de repente você tem falado mal de uma pessoa com uma certa frequência. Eu não sei qual é a tua situação, eu sei de um negócio. Eu vim nessa noite para chamar você para viver acima da média, para vencer a maldade do seu coração. Então, enquanto o Eduardo vai continuar tocando o refrão dessa música, eu quero desafiar você para vir à frente, para a gente orar. Se ajuda a cantar o refrão. E eu quero insistir com você. Eu queria que você vencesse o orgulho e que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu não sei o que está te atrapalhando de agradar a Deus, mas você sabe que Deus tem ficado triste com algumas coisas. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Não faça a mínima ideia do que seja, mas eu tenho certeza que se você é ser humano como eu, tem alguma coisa que pode estar te atrapalhando. E o Tiago me chamou aqui, mas antes dele me chamar, Deus deve ter colocado alguma coisa no coração dele. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não precisa dizer o que é, não me interessa saber o que é, mas esse seu ato de humildade é uma possibilidade de Deus tratar na sua vida, porque você está quebrantado e Deus não resiste um coração quebrantado. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Eu vou continuar insistindo, porque você sabe que Deus quer tratar com o seu coração. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Você não é perfeito, e as pessoas que não tiveram coragem para vir aqui à frente, elas não são melhores do que você. Elas também têm coisa para tratar. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Deus quer tratar com você. Deus quer te ajudar a vencer isso daí. E eu acredito que Deus vai te ajudar a dar a volta por cima. Eu não faço a mínima ideia de qual seja o problema. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei se de repente é na área moral, se é no cuidado com a comida, eu não sei se é a questão da internet,
eu não sei se tem a ver com uma mágoa que você sente de alguém, eu não faço a mínima ideia, mas eu sei que Deus nessa noite pode trazer cura, restauração e libertação. Isso eu sei que pode acontecer. E eu creio que Deus pode trabalhar. Eu vou insistir só agora, a gente não vai demorar por causa disso. Se Deus falou com você, vence o orgulho, vem aqui à frente. Deus quer tratar com você nessa noite. E você que entende que não tem algo para tratar nesse nível, pelo menos sai do seu lugar e bota a mão no ombro do irmão que está aqui na frente. Você que está aí no seu banco, sai do seu lugar e bota a mão no ombro do irmão aqui. Eu estou vendo 3, 7, eu preciso de 7 irmãos aqui para estar ao lado desses irmãos e que eles possam estar sentindo o seu abraço como o abraço de Deus nessa noite. E eu creio que Deus tem uma nova história. Falta 3 irmãos do lado de cá e que a gente possa estar junto. E ninguém que está aqui pode julgar você que está aqui na frente. Pelo contrário, você está tendo coragem. E eu creio que Deus vai te ajudar. Pastor, ora. Deus amor, nós já te somos gratos pela tua palavra missionária desse lugar através desse servo, Senhor Deus. Deus de misericórdia, muito obrigada, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações, ó Deus. Nós sabemos que foi por misericórdia tua, foi por graça, Senhor Deus, que o Senhor falou com cada um de nós. Senhor, cuida da vida de cada um dos seus servos que aqui estão nesta noite. E de forma particular, ó Deus, da vida desses que se quebrantam diante de Ti nesse momento, Pai. Deus, o Senhor sabe o que vai no coração de cada um dos seus filhos. O Senhor sabe o que eles trazem diante do Teu altar neste momento, ó Deus. O Senhor é que contempla, Senhor Deus, cada um de nós. Sabe, ó Deus, do que os seus filhos pedem perdão. E nós louvamos ao Senhor, porque eles tiveram, Senhor Deus, a liberdade neste lugar de se colocar diante de Ti, sabendo, ó Deus, que o Senhor é um Senhor perdoador, é um Senhor que nos ama e que nos ajuda na caminhada, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque quando seus filhos se colocam diante do Senhor, estendendo as suas mãos, sabemos que caímos porque nós somos seres humanos. É verdade, Deus. Mas é porque entendemos que o levantar vem do Senhor. Aleluia! E nós louvamos, Senhor Deus, ao Senhor nesta noite. Amém, Deus. Pelo Teu tão grande amor de tratar com cada um de nós de forma especial. Amém. E particular, como foi, Senhor Deus. Senhor, contempla a vida de cada um dos seus filhos. Para a tua glória, Deus. Senhor, ajuda agora os nossos irmãos, ó Deus, que entendem e estão colocando diante do Senhor essas dificuldades, limitações, talvez transgressões. Sim, Senhor. Que os nossos irmãos, ó Deus, entendam que o Senhor levanta Para a tua e glória. caminha junto, Senhor Deus. Que haja em cada um de nós o desejo de viver de fato acima, Senhor Deus, acima da média, Para a tua glória, para a tua glória, para agradar o Senhor e para o nosso bem viver, para contigo e para com os Oh, homens. Deus. Louvado seja o Senhor pela vida do teu servo neste lugar. Obrigada pela instrumentalidade do seu filho, ó Deus, neste lugar, nesta noite. Sabemos que o Senhor usou em favor de cada um de nós, servos seus, que aqui estamos, ó Pai. Louvamos ao Senhor, agradecidos, ó Deus. Eu quero abençoar a sua vida, meu irmão, mais uma vez, com a autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eis a bênção sobre a tua vida, meu. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra e de forma particular
particular e especial sobre este povo que se reúne aqui na primeira Igreja Batista do Grande Rio. Aleluia. E se for necessário, Deus, que o Senhor se manifeste a nós Amém, de Deus. forma sobrenatural. Aleluia. Vamos em paz, irmãos. Em nome de Jesus. Valeu. Minha perdão de pegar um susto, tá? E desculpa que eu vou te dar um abraço com um casaco guardado.